Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros Brasil, no YouTube. A aula de hoje é muito especial e bem rápida. A gente vai aprender a calcular a diferença de dias entre datas. Muita gente tem dificuldade de fazer cálculos entre datas. Eu vou ensinar um jeito bem simples, bem fácil de você fazer isso. E um outro problema é quando você consegue calcular o número de dias. Você só consegue fazer isso linha a linha, e na hora de somar o total dos dias de todas as datas, você também tem problema. Então, se você tem esses problemas, já teve, e quer aprender uma maneira bem simples de resolver, é nessa videoaula que a gente vai fazer isso. Não deixe de já registrar o seu like aqui, para ajudar a divulgar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Então, vamos à videoaula, roda a vinheta. Bom, para você que quer executar este exercício junto comigo, não esquece de vir aqui na descrição dessa videoaula e copiar este código, pessoal. Ó, copia, seleciona ele, dá um Ctrl C aqui na descrição da videoaula, abre um Power BI em branco aí, tá? Você vai vir aqui na guia página inicial, obter dados, no nomezinho, depois você vai escolher consulta nula, e no Power Query Editor, você vai vir na guia exibição, editor avançado, vai selecionar a consulta 1, apagar e dar no Ctrl V. Concluído, os dados já estão aqui disponíveis para que você acompanhe junto comigo, tá? Renomeie aqui a sua query para fdados, beleza? Feche e aplica e você já vai resolver junto comigo. Eu já tenho a minha fdados criada aqui, ó. Então eu nem preciso dessa consulta 1, eu só fiz para que você possa me acompanhar e resolver junto comigo. Bom, na nossa tabela de dados, pessoal, a gente tem aqui os códigos do padrão. Legal? E para cada padrão desse, ele tem uma data de criação e depois, para cada revisão que esse padrão foi ganhando, ele foi ganhando uma data. Bacana? O que eu quero? Eu quero calcular a diferença de dias entre essas datas, para cada padrão, e depois somar todas essas datas, todos esses dias dessas datas do padrão. Pegar a primeira data do padrão, onde ele foi criado, e a última revisão, e saber quantos dias eu tenho neste intervalo. Então são duas coisas que a gente quer fazer. A gente quer fazer linha a linha entre a data atual e a próxima data, a diferença entre elas, e depois entre a data do início do padrão e a data final da última revisão, a diferença entre elas. Bacana? Bom, vou criar aqui uma tabelinha rápida, ó, uma tabelinha. Vamos criar aqui uma tabelinha e vamos trazer para cá o código do padrão e a data. Pronto. Vou botar isso aqui como data, sem ser hierarquia. Opa, acabei criando outra tabela aqui, não tem problema. E vou colocar aqui a minha grade, aumentar aqui um pouco a fonte para que a gente consiga enxergar o dado para você que está vendo aí no celular ficar melhor, tá? Bom, agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui nessa tabela, criei uma cópia dela. E também vou trazer para cá o código do padrão e vou criar uma segmentação de dados. Vou vir em geral, horizontal e ligar a responsividade dela. Bom, então aqui estão nossos padrões, onde a gente pode escolher aqui, por exemplo, esse padrão, onde eu tenho aqui 4 datas. Bacana? Declaradas. Bom, então o que eu quero fazer? Eu quero calcular aqui, ó, entre 5/6/2010 e 5/9, quantos dias se passaram entre essas duas datas, depois entre essa, entre essa e entre essa. E no final eu quero calcular quantos dias tem dessa data para essa data. Bom, vamos criar uma medida. Nossa medida vai ter basicamente, pessoal, dois parâmetros, duas variáveis. Uma variável para achar a data atual e a outra para achar a data anterior. E com essas duas a gente vai brincar com os dados. Legal? Então a nossa medida vai chamar número de dias, num-dias, igual, e a gente vai criar nossa primeira variável que se chama data atual ou a data da linha. Eu quero saber uma medida que identifique para cada padrão a linha dessa data. Então, vamos usar aqui a função selectedValue. Ela pega para aquela linha o campo, o valor do campo que a gente declarar. O campo que eu quero é a data, então ele vai pegar a data de cada linha para a gente. Então, selectedValue, e eu vou retornar aqui a nossa variável data atual para você já ver o resultado dela. Beleza? Então, número de dias, vou trazer aqui para a tabela.
Repara que ele conseguiu pegar a data de cada linha certinha para a gente. Bom, beleza. Primeiro problema resolvido. Vamos voltar aqui na nossa medida. Vou criar mais uma variável, pessoal. Variável da data anterior. Então, o que eu tenho que fazer? A partir da minha data atual, da primeira variável que eu declarei, eu quero saber qual foi a data anterior a ela. Bom, então, vamos fazer aqui uma calculate. Eu quero encontrar a maior data. Beleza? Só que essa maior data, na verdade, ela tem que obedecer um filtro, que é a partir da minha data da linha, qual foi a data imediatamente anterior a ela. Então, a gente vai usar aqui a função filter para fazer esse filtro para a gente. Minha tabela vão ser todas as datas, que eu sempre quero ver todas as datas existentes, e dessas datas eu quero pegar a minha data da linha, tem que ser menor que a minha variável data atual, que aí eu estou pegando exatamente a data anterior a ela. Bacana? Então, ó, já fiz aqui a minha variável data anterior, vamos retornar ela para a gente ver o que está acontecendo. Variável data anterior, Enter. Olha o que aconteceu, pessoal. A primeira data desse padrão foi 5/6/2010. Bom, 5/6/2010, antes dele não teve nenhuma data. Então, a próxima data é 5/9, e antes dela teve 5/6. Quando eu joguei a medida aqui, ó, ele ocultou essa primeira linha, 5/6, porque 5/6 não tem data anterior. Ele trouxe a data atual, que existe data anterior, que é 5/9, falando que a data anterior foi 5/6, está aqui, ó. Depois, 14/2, 5/9, 14/2, 5/9, está aqui. E 18/9, 14/2, está aqui. Garcia, como é que eu faço se eu quiser que apareça aqui, ó, continue aparecendo aqui a primeira data do padrão, que foi 5/6, mesmo que venha zerado? Pô, legal. A gente vai resolver isso aqui agora, através de uma condicional na nossa medida, ó. If nossa data anterior foi diferente de blank, eu quero que ele traga para a gente a data anterior. Se não, ponto e vírgula, você não pode colocar blank. Se você colocar blank, ele vai trazer esse mesmo resultado que está acontecendo aqui. Você vai colocar aspas, aspas, como fosse o vazio do Excel. Fecha parênteses, Enter. Pronto. Então agora ele continua trazendo a primeira data do padrão, com vazio, porque não teve data anterior, e aí sim, para quando tem data anterior, ele traz imediatamente aqui na frente para a gente. Bom, beleza. Agora as pessoas podem falar, não, Garcia, é muito simples, é só você usar a DateDiff para fazer a diferença da data anterior com a data atual e trazer o número de dias. Pô, legal. A DateDiff é muito útil se você quiser não trazer somente dias, né? Tem hora, tem dia, tem mês, tem ano. Mas no meu caso, como eu quero só dias, eu vou usar uma expressão matemática básica aqui para a gente usar o serial da data. Legal? Então, vamos lá, número de dias. Então, vou deixar minha condição para a primeira data aparecer aqui e vou mudar a condição se verdadeiro. Em vez de trazer a data anterior, eu vou trazer a data atual menos a data anterior. Se a gente fizer a conta dessa maneira e der Enter, ele vai retornar para a gente uma data como resultado. Olha, tá vendo? Ele está fazendo a conta, mas está retornando uma data. Eu não quero a data, eu quero dias. Então, para que isso aconteça, basta eu vir aqui na minha fórmula e usar 1 vezes. Eu transformo o resultado de data em dias. Pronto. Resolvido o problema. É o mesmo, daria o mesmo resultado se você usasse aqui, por exemplo, a DateDiff usando o padrão Day. Ia dar a mesma coisa aqui, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, que do dia 5/6/2010 a 5/9/2014, passaram-se 1.553 dias. Depois de 14 a 17, 893, e de fevereiro 17 a setembro, 216. Só que reparem que ele não faz a conta do total aqui pra gente, ó. Legal? Ele só fez linha a linha onde tem data e onde tem o padrão. Bom, então como é que a gente faz para resolver isso? Eu quero também saber o total. O padrão aqui, pessoal, para eu saber o total, eu não posso ter um valor de padrão filtrado. Então a gente vai criar aqui, ó, uma nova variável, que vai ser if hasOneFilter, código do padrão. Eu estou verificando se existe um código do padrão filtrado. Ok? Se existir esse código do padrão filtrado, eu quero que ele faça a continha, que é essa aqui agora, ó. 1 vezes a maior data de todo desse padrão, a maior data desse intervalo. Então, max
de data da fdados menos a menor data desse intervalo. Ele vai pegar exatamente a primeira e a última, ok? Min de fdados data. Pronto, Enter. Opa, vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Faltou o ponto e vírgula do negativo. É isso aqui. Problema resolvido. E agora você pode, inclusive, alterar aqui os padrões. Ele já está fazendo isso dinamicamente para a gente, ó. Legal? Ou você pode, inclusive, criar um gráfico aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, transformar isso num gráfico. E aí você vai ter, tira a data aqui da legenda, tira aqui os padrões, você tem aí o número de dias que cada padrão desse passou em aberto no total. Se eu quiser ver o padrão, eu clico nele, e aí ele me traz já filtradinho cada padrãozinho desse aí, ó. O número de dias já calculado para você. Beleza? Bom, um abraço. Tchau, tchau.